Imagine um professor de química que se torna um chefão das drogas. Na segunda temporada de Breaking Bad, Walt e Jesse enfrentam policiais disfarçados, assassinatos brutais, e a entrada de um advogado criminoso que muda tudo. Traições, alianças inesperadas e ações desesperadas levam a momentos explosivos e reviravoltas chocantes. Quer saber mais? Confira a segunda parte da temporada no comentário deste vídeo. Não perca! Seja bem-vindo ao canal dos filmes tecnológicos. Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Walt completa a venda de metanfetamina com Tuco. Antes de se separarem, no entanto, Tuco entra em uma discussão com seu subordinado, No-12, e o espanca brutalmente. Tuco parte com o corpo inconsciente de No-12 e Gonzo, mas retorna quando No-12 para de respirar. Tuco exige que Walt e Jesse tentem salvá-lo com reanimação cardiopulmonar, que Walt afirma que não funcionará, mas No-12 morre onde está. Após descontar suas frustrações no cadáver de No-12, Tuco ordena que Gonzo se livre do corpo. Walt retorna para casa e é visto distraidamente mudando de canal por Skyler. Estressado, Walt tenta iniciar relações sexuais com Skyler, mas ela exige que ele pare e diz que ele deve se controlar quando estiver angustiado. Walt e Jesse se encontram para discutir como lidar com Tuco, que eles acreditam querer arrasta para cima. Eles desde que testemunharam a arrasta para cima de No-12, Jesse, paranoico de que Tuco está monitorando-o, comprou uma arma que pretende usar para eliminar Tuco antes que ele possa eliminar Jesse. Enquanto a relação entre Skyler e Marie se torna conturbada devido ao furto de lojas de Marie e sua subsequente recusa em discutir o assunto, Hank e Gomez assistem a uma filmagem granulada de dois ladrões invadindo uma planta química para roubar metilamina. Mal sabia Hank que um dos ladrões mascarados no vídeo granuloso era ninguém menos que seu cunhado. Quando Walt dirige para casa, ele encontra uma van suspeita estacionada perto de sua casa. Ele se encontra com Jesse e pergunta se Tuco sabe algo sobre sua identidade. Jesse nega ter revelado qualquer coisa. Walt elabora um plano alternativo ao simples tiro em Tuco: processar sementes de mamona em um veneno mortal, chamado ricina, e cozinhar um lote de metanfetamina com ricina, para dar a Tuco. Os sintomas do envenenamento por ricina são semelhantes aos de uma gripe, e a toxina é indetectável por meios convencionais, permitindo-lhes arrasta para cima Tuco sem serem suspeitos. Enquanto ele faz a ricina, Hank liga para Walt de uma cena de crime. Hank havia descoberto o corpo de Gonzo, que havia retornado para se livrar adequadamente do corpo de No-12, depois de escondê-lo sob uma pilha de carros, mas acabou tendo seu braço esmagado por um pedaço de detrito do ferro velho e sangrando até a morte. Hank assume inicialmente que Tuco havia arrasta para cima Gonzo, fazendo Walt e Jesse acreditarem que Tuco está eliminando pontas soltas e arrasta para cima todos que sabiam sobre a arrasta para cima de No-12. Walt diz a Jesse para fugir, enquanto ele fica para proteger sua família. Walt retorna para casa. Skyler pergunta onde ele esteve tão tarde, mas Walt está evasivo como sempre. Ele recebe uma ligação enquanto Skyler o questiona e sai para encontrar Jesse estacionado em frente à sua casa. Para seu horror, Tuco está escondido no banco de trás. Ele ordena que Walt, sob a mira de uma arma, entre no carro e força Jesse a dirigi-los para longe. Tuco, tendo sequestrado Walt e Jesse à mão armada, os leva para a residência de seu tio, Hector Salamanca, perto da fronteira mexicana, onde ele conta sobre seu plano. Ele quer levar Walt para o sul da fronteira, para empregá-lo à força como seu principal cozinheiro. Walt, é claro, não está nada feliz com isso, e nem Jesse, já que Tuco o vê como uma parte descartável do plano. No escritório da DEA, Hank informa seus colegas sobre o status do império das drogas de Tuco em colapso. A DEA conseguiu desmantelar efetivamente a organização e só precisa prender um último suspeito. Apesar de garantir à sua equipe que eles o encontrarão, ele comenta em particular com Gomez que Tuco provavelmente já está fora de alcance, do outro lado da fronteira. Hank, então, vai se encontrar com o resto da família de Walt, que está procurando por Walt após seu desaparecimento. Skyler fala sobre o comportamento estranho de Walt e a ligação que ele recebeu.
Depois de um pouco de insistência de Marie, Hank admite relutantemente que verificou a ligação mencionada e que não há registro dela, o que significa que Walt deve ter um segundo telefone e, portanto, deve estar escondendo algum tipo de segredo da família. Skyler se pergunta se esse segredo tem algo a ver com o desaparecimento de Walt, e Marie menciona a Hank que Walt recentemente esteve comprando maconha de Jesse e se pergunta se esse é o segredo que Walt está tentando esconder. Hank promete verificar com Jesse e perguntar se ele sabe algo sobre onde encontrar Walt. Enquanto isso, Walt e Jesse tentam descobrir uma maneira de arrasta para cima ou incapacitar Tuco para que possam escapar. Para piorar as coisas, Tuco acredita que Gonzo é o cara que o entregou e sua gangue, e Walt teme que, no momento em que ele descobrir a verdade, que Gonzo está realmente morto, ele sem dúvida culpará Walt ou Jesse por sua queda. Além disso, os primos de Tuco se juntarão a ele em algumas horas, o que significa que, seja como for que vão se livrar de Tuco, eles têm que fazer isso rapidamente. Tendo guardado o saco de metanfetamina envenenada com ricina em seu bolso, Walt tenta convencer o constantemente drogado Tuco a tomar um pouco dela. No entanto, Tuco percebe que a amostra tem um cheiro estranho. Jesse rapidamente improvisa um discurso de vendas e consegue convencer o cético Tuco de que é uma nova receita especial de Walt, mas comete um erro ao dizer que contém pimenta em pó. Tuco zomba disso e, comentando que odeia pimenta, decide deixar o saco de lado. Hank começa sua busca por Jesse visitando seus pais. Pinkman está preocupada que Jesse esteja com problemas com a lei, mas Hank garante a ela que seus motivos para querer falar com seu filho são puramente privados. Ela informa Hank que Jesse não mora mais com ela e seu marido, e o direciona para o endereço atual dele, a casa da tia de Jesse. Não conseguindo encontrar Jesse lá também, Hank decide verificar o carro dele. Pinkman lhe disse que Jesse dirige um Monte Carlo vermelho que ele converteu em um lowrider. Ele liga para Gomez para descobrir se Jesse instalou um sistema de rastreamento de carros LoJack e, em caso afirmativo, tentar localizar a localização do veículo. Walt agora tenta furtivamente colocar a metanfetamina envenenada na comida de Tuco, mas o tio de Tuco, Hector, interfere e derruba o prato da mesa. Notando o comportamento estranho de seu tio, Tuco tenta perguntar o que está errado, e Hector, apesar de ser velho, estar confinado a uma cadeira de rodas e só conseguir se comunicar tocando uma campainha, consegue transmitir a Tuco que Walt e Jesse estão aprontando algo. Furioso, Tuco agarra Jesse e o arrasta para fora, ouvindo os protestos e súplicas de Walt pela vida de Jesse. Apontando uma arma para Jesse, Tuco exige que Walt diga o que está planejando. Percebendo que Jesse está prestes a pegar uma pedra, Walt atrai a atenção de Tuco admitindo, com não pouca amargura, que tentou envenená-lo e diz através dos dentes cerrados: "Você é um louco degenerado, um pedaço de sujeira." A distração de Walt funciona, e Tuco tira os olhos de Jesse por tempo suficiente para ele esmagar a pedra na cabeça de Tucon. Durante a briga que se segue, Walt agarra o rifle de assalto de Tuco e Jesse acaba com sua pistola, atirando no traficante de drogas no lado. Ele continua chutando o ferido Tuco em um buraco. Walt e Jesse claramente consideram simplesmente atirar nele enquanto está caído e ferido, mas Walt consegue manter a calma e diz a Jesse que o deixarão sangrar até a morte enquanto se dirigem para o carro de Jesse. Mas a dupla logo percebe que não tem as chaves do carro, e então avista um veículo se aproximando. Acreditando que são os primos de Tuco, Walt solta o rifle de assalto enquanto ele e Jesse decidem fugir o mais rápido possível a pé. Mas quando eles alcançam um ponto de observação à distância, não conseguem ver que o carro que está chegando é na verdade Hank, que seguiu o sinal do carro de Jesse. Tuco, enquanto isso, conseguiu se arrastar para fora do buraco e mancando se aproxima do carro de Jesse para se apoiar nele. Hank desembarca de seu carro e se dirige a ele, acreditando que ele seja Jesse, mas então percebe que a pessoa à sua frente é na verdade Tucum. Hank e Tuco ficam por um breve momento atordoados em descrença mútua, mas Tuco sai do choque primeiro e rapidamente agarra o rifle de assalto e dispara contra Hank, que se joga para se proteger e responde ao fogo. Tuco, no entanto, está muito ferido para atirar com precisão,
e Hank consegue ganhar a vantagem, atirando e arrasta para cima ele. Walt, assistindo à distância enquanto seu cunhado emerge vitorioso e ileso do tiroteio, agarra o braço de Jesse e os dois correm para o deserto. Enquanto Hank se aproxima para inspecionar o corpo de Tuco, ele de repente ouve o som de uma campainha tocando. Com Tuco morto, Walt e Jesse enterram suas armas e elaboram um plano para explicar seus desaparecimentos conspícuos. Walt pega carona em uma caminhonete e, ao chegar de volta a Albuquerque, entra em um supermercado e começa a tirar suas roupas até ficar nu, com um olhar vazio no rosto. Walt é internado em um hospital, onde se reúne com Skyler e Jr., alegando não se lembrar dos eventos dos últimos dias. Ele estava sofrendo de um estado de fuga. Enquanto isso, Jesse está sentado em um carro com Badger perto de sua casa, que está sob vigilância policial. Quando a polícia sai, Jesse e Badger entram furtivamente para coletar os suprimentos de Jesse e o trailer, e os guardam em um terreno de propriedade do primo de Badger, Clovis. Clovis diz que sua taxa para rebocar o trailer de Jesse é de $1.000. Jesse está com pouco dinheiro, mas promete pagar o valor total. Com um voto de confiança de Badger, Clovis concorda em manter o trailer de Jesse em seu lote. Depois, ele diz a Badger para chamar a polícia de um telefone público. Enquanto Walt é mantido no hospital para garantir que não sofra outro estado de fuga, Jesse aluga um quarto com Wendy em um motel. A polícia invade e apreende Jesse. Hank interroga Jesse, afirmando que sabia que ele estava conectado a Tuco, mas Jesse alega que estava no motel com Wendy o tempo todo. Wendy, que reconhece Hank de quando ele a apresentou a Junior e pensou que ele estava tentando solicitar seus serviços, corrobora a história de Jesse, principalmente para irritar Hank. No hospital, o médico informa a Walt, mais uma vez, que ele não pode ser liberado, até que tenham certeza de que ele não terá outro episódio. Irritado, Walt pergunta quanto tempo isso pode levar, e o médico informa que precisam mantê-lo sob observação por pelo menos algumas semanas, talvez até meses, para ter certeza. Walt, aproveitando a confidencialidade médico-paciente, admite que inventou o estado de fuga, alegando que só queria um tempo para si mesmo longe de sua família. Na delegacia, Hank e Gomez trazem uma testemunha ocular que poderia implicar Jesse, Hector Salamanca. Embora ele estivesse presente quando Tuco deteve Jesse e Walt, Hector, um grande chefe de cartel à moda antiga, se recusa a cooperar com as autoridades, chegando ao ponto de se sujar para irritar Hank. Sem nada para vincular Jesse definitivamente a Tuco, a Deia não tem escolha a não ser libertá-lo. Jesse liga para Walt no quarto do hospital para informá-lo que a Deia comprou sua história, mas Hank pegou seu dinheiro e carro, deixando-o sem um tostão. Walt pergunta se Jesse pode recuperar o trailer para que possam retomar suas operações, mas Jesse hesita. Walt reflete sobre suas finanças e lembra que tinha algum dinheiro escondido. Ele volta furtivamente para sua casa para confirmar que o dinheiro ainda está lá antes de pegar um ônibus de volta ao hospital. Na Deia, depois de assistir a um vídeo de um roubo de metilamina, sem perceber que Walt estava envolvido, e teorizar que os ladrões cozinharam a metanfetamina azul para Tuco, Hank participa de uma festa para parabenizá-lo por derrubar Tuco Salamanca. Seus colegas lhe apresentam um presente, o grill de Tuco, preservado em um cubo de acrílico. Walt finalmente é liberado do hospital e autorizado a voltar para casa. Sua relação com Skyler se torna tensa, no entanto, quando ela o questiona sobre se ele tem um segundo telefone. Walt, ainda fingindo confusão sobre os eventos, nega que seja o caso. Ele se inclina para beijar Skyler, mas ela se afasta. Em uma loja de conveniência, Walt e Jesse se encontram. Jesse pede sua parte das vendas de metanfetamina, mas Walt o repreende, dizendo que não deveria ter que pagar por sua negligência antes de dar a Jesse destituído uma pequena porção de suas vendas, $600. Enquanto Walt tenta preparar o café da manhã e explicar o segundo telefone, alegando que confundiu um alarme no telefone para lembrá-lo de tomar seus remédios com uma chamada recebida, Jesse participa de uma reunião com seus pais. Um advogado está presente e informa que Jesse está sendo despejado de sua casa e tem 72 horas para desocupar o local. Seus pais falam sobre a visita de Hank e como isso esgotou a última paciência que tinham com ele, mas Jesse tenta explicar,
inventando uma história de que ele está na verdade trabalhando para a DEA. A mãe de Jesse o desmascara, dizendo que encontrou o laboratório de metanfetamina que ele mantinha no porão e que, segundo a lei federal, as autoridades poderiam ter confiscado a casa. No dia seguinte, Jesse é acordado por sua mãe perturbada ao encontrar os funcionários da mudança levando seus móveis. Jesse fica indignado, insistindo que a tia Jeannie lhe deixou a casa de forma justa, porque ele foi o único que estava disposto a cuidar dela enquanto estava doente e morrendo, mesmo quando todos os outros membros da família a abandonaram, incluindo sua mãe. Provocada, a mãe de Jesse lhe dá um tapa e diz que só quer que ele mude sua vida. Walt continua tentando reparar a ruptura que se formou entre ele e Skyler, mas sem sucesso. Jesse liga para ele e implora por ajuda depois que sua situação de moradia foi completamente para o saco. Mas Walt não está interessado em seus problemas. As tentativas de Jesse de encontrar moradia entre seus amigos antigos e novos falham. Com sua motocicleta e seus poucos pertences roubados depois, ele não tem outra escolha senão invadir o ferro velho de Clovis, cair em banheiro químico pelo caminho e se esconder em seu trailer para abrigo. Enquanto Walt tenta se aproximar de Junior dando-lhe aulas de direção, Clovis encontra Jesse no trailer e o ameaça com uma espingarda. Jesse afirma que não tem dinheiro para pagar, mas que cumprirá sua promessa. Clovis, no entanto, não está interessado em desculpas. Ele planeja vender o trailer e o material de metanfetamina de Jesse. Enquanto liga para encontrar um comprador, Jesse se esgueira de volta para seu trailer, liga o motor e foge. Walt, ainda tentando consertar seu relacionamento com Skyler, pede desculpas a ela por seu câncer e por não ser um marido melhor. Skyler, no entanto, não está interessada em suas desculpas e exige que ele diga algo que não seja completamente besteira. Quando Walt afirma que não sabe o que ela quer que ele diga, Skyler sai irritada. Jesse chega logo depois e Walt se enfurece com ele, chamando-o de viciado miserável. Jesse implora por sua parte das vendas de metanfetamina, mas Walt, com os nervos à flor da pele por sua incapacidade de se entender com Skyler, se recusa terminantemente a dar a Jesse sua parte, repreendendo-o e chamando-o de estúpido. Os dois entram em uma briga, com Jesse rapidamente levando a melhor. Jesse acaba imobilizando Walt e está prestes a espancar seu rosto, mas quando Walt lhe diz para terminar o trabalho e arrasta para cima ele, Jesse recua. Exaustos, os dois voltam para dentro da casa de Walt, onde Walt relutantemente divide seu dinheiro 50% para cada um com Jesse, embora ele secretamente guarde uma pilha extra de dinheiro para si, antes de oferecer a fazer o café da manhã para ele. Enquanto isso, Skyler dirige até um posto de gasolina. Ela começa a acender um cigarro. Apesar de estar grávida, ela percebe uma mulher estacionada ao lado dela olhando e balançando a cabeça desaprovadoramente. Skyler apenas devolve um olhar fulminante e começa a fumar. Após uma sessão de quimioterapia, o médico de Walt recomenda otimismo cauteloso em relação às suas chances de sobrevivência. Todos os sinais de otimismo, no entanto, evaporam quando Walt vê o quão caros são seus tratamentos, combinados com o custo de sua estadia no hospital após seu estado de fuga. Quando Walt verifica seu esconderijo de dinheiro das drogas, percebe que, depois de pagar as contas do hospital, ficará praticamente sem nada. Quando ele vai ao banheiro depois, encontra o vaso entupido com um maço de cigarros. Nadia, Hank é informado de que o vácuo de poder no tráfico de drogas deixado por Tuco permanece, embora o nome Heisenberg tenha se tornado comum. Ele também recebe uma promoção para a força-tarefa de interdição na fronteira do Tristate. Aceitar significa dividir suas funções entre Albuquerque e El Paso, Texas. Hank aceita a promoção, mas quando entra no elevador depois, começa a sofrer um ataque de pânico. Enquanto isso, Jesse retorna ao pátio de reparos de Clovis. Clovis fica bastante irritado ao vê-lo no início, mas Jesse lhe dá o dinheiro que devia pelos serviços prestados, mais juros pelos danos à cerca quando fugiu com o trailer antes. Com os dois agora quites, Jesse paga Clovis para manter o trailer no pátio e até compra um novo carro, um Toyota Tercel de 1983. Depois, Jesse começa a procurar um novo lugar para morar. Sua busca o leva a um duplex administrado por Jane Margolis,
uma tatuadora de meio período. Embora Jesse não tenha comprovantes de emprego ou endereços anteriores para fornecer, ele consegue uma folga quando conta como seus pais o expulsaram de sua antiga casa. Ela concorda em deixá-lo ficar e pagar em dinheiro em troca de um aumento no aluguel para cobrir sua cláusula DBA, Don't Be an Asshole. Depois de completar mais um preparo no deserto, Walt instrui Jesse a voltar a vender pequenas quantidades de metanfetamina para que não precisem lidar com outro Tuco. Jesse rejeita essa proposta. Com Tuco fora do quadro, eles poderiam assumir seu lugar. Walt discorda, mas Jesse relembra os termos originais de sua parceria. Walt cuida do preparo e Jesse cuida dos negócios. Ele ameaça se separar de Walt se ele não concordar com sua proposta. Walt cede. Em seu apartamento, Jesse faz uma pequena festa de inauguração com seus amigos Badger, Skinny Pete e Combo. Ele também propõe um novo negócio para eles. Ele fornece uma onça de sua metanfetamina azul em pontos de entrega, e eles distribuem o produto por $2.500 por onça. Jesse ficaria com $2.000 de cada venda e daria $500 para seus amigos. Quando a família de Walt visita os Schraders, Skyler confronta Marie uma última vez sobre a tiara que ela roubou. Marie resiste no início, mas quando Skyler diz que quer sua irmã de volta, ela começa a chorar e pede desculpas. Badger, Skinny Pete e Combo continuam vendendo metanfetamina pela cidade. Tudo corre bem, até que Skinny Pete se vê ameaçado por uma faca por um casal de viciados que roubam sua metanfetamina e seu dinheiro. Walt confronta Jesse sobre o assunto. Enquanto Jesse tenta descartar a perda como quebra, Walt exige que ele tome uma atitude. De volta para casa, Walt, ainda irritado com Skyler por agir de forma distante com ele, a confronta sobre o maço de cigarros que encontrou no vaso sanitário. Skyler desconsidera as preocupações de Walt, afirmando que deve ter sofrido um estado de fuga quando fumou. Uma discussão começa, onde Skyler admite que fumou 13,5 cigarros antes de jogar o resto fora, e que se sentiu envergonhada por fumar enquanto estava grávida. Walt diz que Skyler não está agindo como ela mesma, ao que Skyler responde irritada como você saberia, antes de sair furiosa. Naquela noite, Walt devolve o revólver de Jesse e diz a ele para fazer o que for necessário para recuperar o dinheiro que lhe foi roubado. Enquanto isso, Hank continua lutando contra ataques de pânico e TPT, transtorno de estresse pós-traumático, por causa de seu encontro com Tuco. Após um incidente em que confundiu garrafas de sua cerveja caseira estourando com tiros, ele pega o grill preservado de Tuco e joga no rio. Depois que Skinny Pete foi assaltado por um casal de viciados em metanfetamina, Jesse pede que ele descubra mais informações sobre eles para que possa recuperar o que foi roubado. De acordo com a investigação de Pete, embora pouco se saiba sobre a mulher que o assaltou, o homem era conhecido como Spud. Com o endereço da casa deles, Jesse decide recuperar o que é seu. Quando entra na casa de Spud, ele encontra o interior um completo caos, mas não há sinal de Spud ou sua namorada. Ele encontra um menino ruivo, sujo e vestido com roupas esfarrapadas, assistindo a um infomercial na TV por falta de outros canais. Jesse decide esperar na casa com o menino até Spud e sua namorada retornarem. Enquanto isso, Walt voltou a trabalhar na escola, pela primeira vez desde o diagnóstico de câncer. Em casa, Skyler recebe uma ligação de Gretchen, e a conversa se volta para o dinheiro que Gretchen e Elliot supostamente deram para pagar as contas médicas de Walt. Gretchen fica confusa enquanto Skyler, com lágrimas nos olhos, a agradece por um dinheiro que ela nunca ofereceu. Curiosa, ela decide visitar os Whites. Quando Walt e Junior chegam em casa da escola, encontram o carro de Gretchen estacionado do lado de fora. Gretchen está dentro conversando com Skyler, mas fica imediatamente na defensiva quando Walt entra. Ela se desculpa apressadamente e sai. Walt encontra Gretchen do lado de fora, enquanto ela se prepara para partir, e pede que ela não diga nada a ninguém até que ele possa esclarecer a situação. De volta à casa de Spud, Jesse continua assistindo a infomerciais com o menino até ouvir gritos vindo de fora. Spud e sua namorada estão voltando. Jesse coloca o menino de volta no quarto dele e intercepta seus pais na cozinha, batendo em Spud com a coronha da arma
e mantendo os dois sob a mira. Ele consegue recuperar parte de sua metanfetamina, mas nenhum dinheiro. Spud, no entanto, explica que tem o dinheiro. Ele e sua namorada roubaram um caixa eletrônico. Descrito como um crime sem vítimas por Spud, uma mentira óbvia. Um homem foi arrasta para cima ao levantar a máquina. Ele planeja abrir o caixa eletrônico para pegar o dinheiro dentro. Infelizmente, apesar de ter roubado muitos caixas eletrônicos antes, Spud nunca conseguiu abrir um fato tristemente demonstrado por suas tentativas fúteis de quebrá-lo com uma marreta. Em um restaurante de luxo, Walt se encontra com Gretchen. Gretchen quer que Walt explique por que mentiu sobre ela e Elliot pagarem suas contas médicas. Mas Walt permanece evasivo, pedindo desculpas por suas mentiras e pedindo a Gretchen que deixe ele explicar no seu próprio tempo. A discussão se torna acalorada quando Walt acusa Gretchen e Elliot de tê-lo excluído e feito suas fortunas com base em seu trabalho duro, enquanto Gretchen rebate dizendo que Walt os abandonou e saiu sem uma palavra quando visitaram a família dela em um fim de semana. Gretchen fica sem palavras, exceto por como ela se sente triste por Walt. Walt responde com uma simples réplica, calma e curta, mas cruel: "Foda-se." Gretchen, incrédula, não pode fazer nada além de sair apressadamente e em silêncio. Quando Walt volta para casa, Skyler o questiona sobre o que aconteceu entre ele e Gretchen. Gretchen havia ligado dizendo apressadamente que ela e Elliot não poderiam mais pagar as contas médicas de Walt, e depois se recusando a atender qualquer ligação de Skyler, o que a deixou desconfiada. Walt consegue acalmar suas suspeitas, explicando que, enquanto conversava com Gretchen, soube que eles estão falidos, não podiam mais pagar suas contas porque não tinham mais dinheiro. Skyler acha isso estranho, já que Gretchen ainda dirigia um carro bonito, ao que Walt explica que ela está apenas mantendo as aparências. De volta à casa de Spud, a namorada de Spud nocauteia Jesse quando seu filho sai do quarto e o distrai, então pega a arma e a metanfetamina de Jesse. Quando Jesse acorda, encontra Spud tentando abrir o caixa eletrônico por baixo com uma furadeira. Sua namorada, que também usa heroína, pede um pouco de metanfetamina para equilibrar, mas um Spud irritado e nervoso se recusa, chamando-a de vagabunda no processom. A mulher exige um pedido de desculpas por chamá-la de vagabunda, mas Spud responde chamando-a repetidamente de vagabunda miserável. À beira do desespero, ela sussurra: "Eu não sou uma vagabunda." Então empurra o caixa eletrônico sobre a cabeça de Spud, esmagando-a e arrasta para cima instantaneamente, chocando Jesse. Momentos depois, o cofre do caixa eletrônico se abre, derramando dinheiro. Jesse pega o dinheiro que pode carregar então, enquanto a namorada de Spud adormece, liga para o 911 e deixa o telefone pendurado enquanto leva o menino para fora, cobrindo-o com um cobertor e protegendo seus olhos da visão de Spud deitado em uma poça de sangue. Ele coloca o menino na varanda, implora para ele não voltar para dentro e diz adeus enquanto sai ao som das sirenes se aproximando. Walt visita o apartamento de Jesse para discutir o assunto com Spud. Ele bate na porta do apartamento de Jesse, atraindo a atenção de Jane, que acredita erroneamente que Walt é o pai de Jesse que o expulsou de sua antiga casa. Jesse eventualmente abre a porta e convida seu pai para entrar. Walt repreende Jesse por supostamente arrasta para cima Spud e fumar maconha depois. Mas Jesse explica que foi a namorada drogada de Spud que fez isso. E ele estava fumando maconha para lidar com a morte nauseante de Spud. Como Jesse está muito abalado após seu encontro com Spud, Walt sai para conduzir negócios com Badger, Skinny Pete e Combo como Heisenberg. Com eles, ele descobre que os negócios estão indo melhor do que o usual, devido a todos acreditarem que Jesse arrasta para cima Spud. Todos estavam com medo da ira de Heisenberg. Walt segue o boato e, quando retorna a Jesse, diz a ele para fazer o mesmo. Ele explica que Jesse é um baiacu que parece intimidador quando ameaçador, e Jesse embarca na ideia de usar sua nova reputação nas ruas para expandir seu território. Enquanto isso, Skyler se candidata a um emprego de entrada de dados na Benek Fabrications, usando sua amizade com o dono Ted Benek para conseguir seu antigo emprego de contador. Marie fica indignada que sua irmã esteja aceitando um emprego com o Sr. Mãos Bobas, mas Skyler ignora ela,
e Walt, que pensava que ela havia desistido por causa dos fumos de soldagem. Ao mesmo tempo, Hank se encontra com Tortuga, Danny Trejo, um informante do cartel, em El Paso. Ele fica irritado com seus colegas acatando todos os pedidos de Tortuga e exige que ele coopere, mas Tortuga explica que é um homem paciente e levará o tempo necessário para conseguir o que querem. Hank se encontra com seus colegas na fronteira mexicana enquanto conduzem uma vigilância. Ele vê algo à distância. Parece ser Tortuga. Quando a equipe investiga, descobre que é, na verdade, a cabeça decapitada de Tortuga presa nas costas de uma tartaruga, o homônimo espanhol de Tortuga, com rola Jea. Hank começa a se sentir mal enquanto seus colegas riem da justiça poética feita à Tortuga, mas o riso chega ao fim quando bombas presas à tartaruga explodem, matando um agente da DEA e mutilando outros 3, e a tartaruga. Jesse se encontra com seus amigos pela primeira vez desde o encontro com Spud. Aproveitando a credibilidade que construiu, ele diz a eles que agora são os chefões de Albuquerque e podem vender onde e quando quiserem. Ele também planeja aumentar a escala de suas operações e instrui os 3 a recrutarem seus próprios vendedores para que possam expandir a operação e aumentar os lucros. Mesmo isso não é suficiente para os gostos de Walt. Domine o mercado, depois aumente o preço. Economia simples. De volta para casa, Jesse admite a Jane que, apesar do nome que deu no contrato de aluguel, seu sobrenome é na verdade Pinkman, não Jackson, e Walt não é realmente seu pai. Jane, no entanto, respeita a privacidade de Jesse, afirmando que não se importa com o que ele faz contanto que não faça isso no duplex. Os dois comemoram Jesse conseguir uma TV de tela plana e, enquanto esperam a TV adquirir um sinal de satélite, seguram as mãos. Badger faz negócios em um banco de ponto de ônibus quando é abordado por um homem magro, de aparência nerd, que quer comprar metanfetamina. Badger suspeita que esse cliente em potencial possa ser um policial disfarçado e faz piada com ele. Mas quando ele parece ter desencorajado o cliente, chama-o de volta, disposto a aceitar qualquer sugestão de que ele não é um policial. O jovem diz a Badger que, segundo a lei, um policial disfarçado deve confirmar sua identidade se perguntado diretamente. Após negar ser um policial, ele compra metanfetamina de Badger. Infelizmente para Badger, suas suspeitas iniciais estavam corretas. Seu cliente era de fato um policial disfarçado que imediatamente prende Badger. Tendo feito sexo na noite anterior, Jesse e Jane estão deitados juntos no apartamento dele, enquanto um anúncio tardio dos serviços jurídicos de Saul Goodman passa na TV. No entanto, Jane salta abruptamente quando ele sugere que fumem maconha, explicando que ela é uma viciada em recuperação que está limpa há 18 meses. Marie diz a Walt que está preocupada com Hank, que se trancou no quarto desde o incidente com Tortuga. Quando Walt o visita, Hank admite que foi pego de surpresa pela atmosfera de guerra em El Paso, mas diz que ver um terapeuta sobre isso acabaria com sua carreira. Walt sugere que Hank poderia conversar com ele sobre isso, explicando como seu diagnóstico de câncer o ajudou a vencer o medo da vida cotidiana. No apartamento de Jesse, ele e Walt dividem $90.000. Walt, esperando mais, pergunta a Jesse sobre o dinheiro faltante. Jesse explica que Badger não entregou sua parte completa. Quando Jesse liga para Combo para perguntar sobre o paradeiro de Badger, descobre que seus amigos estavam muito intimidados para informar Jesse sobre a prisão de Badger. Recuperando-se, Hank retorna ao escritório da DEA em Albuquerque e é recebido com aplausos por seus colegas. Gomes informa Hank que Badger foi pego com a metanfetamina azul que tanto interessa a Hank. Os dois decidem ir à delegacia para se juntar à APD no interrogatório de Badger. O detetive Getz, o policial disfarçado que prendeu Badger, interroga Badger, enquanto este está irritado, pois ainda acredita que o policial está infringindo a Constituição. Embora não tenha dito nada revelador, ainda, ele poderia estar prestes a dizer algo. No entanto, quando Saul Goodman, um advogado criminal desonesto, caçador de ambulâncias e celebridade local, entra na sala e afasta Getz. Após uma breve confusão causada por ele pensar que Badger está sendo acusado de masturbação pública,
Saul diz que pode tirar Badger de problemas, contanto que ele use sua ligação telefônica para ligar para alguém capaz de pagar os honorários de $4.650 de Saul. O interesse de Saul pelo caso só aumenta quando ele encontra Hank e Gomez no corredor, falando sobre Badger. Sabendo que não há como dois agentes da DEA estarem envolvidos em um caso de rua envolvendo um desconhecido como Badger, a menos que haja algo grande acontecendo, e portanto, uma chance para Badger fazer um acordo, Saul começa a negociar com os agentes. Jesse leva Walt ao escritório de Saul em um shopping, explicando a Walt hesitante que eles não querem apenas um advogado criminal, um advogado que defende criminosos, mas um advogado criminoso, um advogado que também é um criminoso. Walt perde na cara ou coroa para determinar quem entrará no escritório de Saul e pagará a taxa de retenção. Então ele entra disfarçado, usando um chapéu e óculos escuros para esconder sua identidade, alegando ser o tio de Badger. Saul explica que Badger pode estar em segurança. Tudo o que ele precisa fazer é responder às perguntas da DEA e provavelmente seria liberado. Walt, no entanto, não quer que Badger fale com a DEA, sabendo que isso levaria à sua própria prisão. Ele implora Saul para fazer tudo o que puder para impedir Badger de falar com a DEA, mas Saul explica que essa é a única maneira de ele evitar a prisão. Desesperado, Walt oferece um suborno de $10.000 a Saul. Surpreendentemente, Saul recusa a oferta. Naquela noite, Walt e Jesse, usando máscaras de esqui, sequestram Saul e o levam ao deserto, onde uma cova rasa foi cavada. Saul pensa que eles são do cartel e entra em pânico, implorando freneticamente por sua vida em inglês e espanhol, até Jesse dizer que não fazem parte do cartel, o que faz Saul relaxar finalmente. Apontando uma arma para Saul, Jesse faz seu ultimato. Saul deve fazer tudo o que puder para que Badger seja liberado de suas acusações e solto, mas não deve falar com a DEA sob nenhuma circunstância. Saul sugere arrasta para cima Badger para silenciá-lo, uma opção que Walt parece considerar seriamente, mas Jesse se recusa categoricamente a arrasta para cima seu amigo. Walt então começa a ter um ataque de tosse, que Saul reconhece de sua visita anterior, fazendo-o deduzir sua identidade como o tio de Badger. Depois de fazer Walt e Jesse colocarem notas de dólar em seu bolso para ostensivamente protegê-los sob privilégio advogado-cliente, Saul explica que alguém tem que ir para a prisão. É apenas uma questão de quem, com base na descrição de Heisenberg, que Badger dá a Hank, um homem careca de meia-idade, Saul encontra o homem perfeito para assumir a culpa. James Kilkelly. Kilkelly fez carreira indo para a prisão pelo preço certo, preferindo a vida dentro da prisão à liberdade. Tudo o que ele precisa é de $80.000, além de uma libra da metanfetamina de Walt. Hank e a DEA montam uma operação para pegar Heisenberg, com Badger concordando em conseguir metanfetamina do falso Heisenberg em troca de sua liberdade, enquanto Heisenberg é preso. Badger chega na hora certa, mas Jimmy se atrasa. Eventualmente, um homem careca diferente se senta ao lado de Badger, que não sabe que este não é Jimmy. Quando o verdadeiro Jimmy se senta em um banco próximo, Badger está ocupado solicitando a pessoa errada, tentando fazer o negócio. Walt corre com o carro em volta do quarteirão até o banco e faz Jesse intervir. Depois que Jesse sai do carro, Walt vai até o veículo de vigilância para falar com Hank, bloqueando a visão deles e ganhando tempo para Jesse redirecionar Badger. Jesse direciona Badger para o banco correto e a prisão de Jimmy ocorre como planejado. Hank, no entanto, tem suas dúvidas de que Kilkelly poderia ser Heisenberg. Mais tarde, Jane visita o apartamento de Jesse e eles fazem amor play. Enquanto Walt está corrigindo provas e limpando sua sala de aula, Saul faz uma visita surpresa. Ele repreende Walt por ser tão fácil de encontrar, afirmando que, se seu investigador particular pôde encontrá-lo facilmente, a DEA também poderia. Walt inicialmente suspeita que Saul tenha vindo para chantageá-lo, mas Saul esclarece que quer ajudar Walt. Walt tem um produto muito valioso, mas carece de conexões e conhecimentos criminais, algo que Saul poderia fornecer em troca de uma taxa nominal. Ao sair, ele aconselha Walt que, se quiser continuar expandindo seu império, ele deve ligar para Saul. Ei, pessoal!
Se vocês estão curtindo a análise da segunda temporada de Breaking Bad, não se esqueçam de conferir a segunda parte da temporada que está disponível no comentário deste vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir e até a próxima.